A graça e a paz de Jesus, irmãos. Amém. Que o nosso Deus fale aos nossos corações, que o nosso Deus traga a nós maturidade, edificação às nossas vidas. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Atos capítulo 19, dos 8 a 22. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus, mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer. E começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles, tomando consigo os discípulos. Passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lençóis e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seba, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado o cultismo reuniram os seus livros e os queimaram publicamente. Calculando o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Depois dessas coisas, Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia. Ele dizia: depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Então enviou a Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento? Desperta-nos, Senhor. Desperta nossa mente, nosso coração, para que haja nessa noite entendimento a respeito da Tua palavra. Que a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, se faça presente em nosso meio. Que o Espírito Santo, que o Senhor concedeu, que o Espírito Santo que habita em nós, que o Espírito Santo que está nesta igreja, age de maneira sobrenatural, a fim de que nossas vidas sejam transformadas e possamos ser homens e mulheres semelhantes a Jesus Cristo. E é nesse nome precioso, no nome de Jesus, que oramos agradecidos. Amém. Quando nós falamos de em nome de Jesus, ou quando nós falamos de batalha espiritual, há muito misticismo a esse respeito. Há muitas coisas que nós olhamos, ouvimos falar da história que ouvimos há tantos e tantos anos, e aí aplicamos aquilo como uma verdade universal, uma verdade para todos os momentos de nossas vidas. Esse texto nos ajuda bastante a entender a questão a respeito do mundo espiritual. Ajuda a entender e a nos colocar cientes de que existe um mundo espiritual. E parece que quando a gente lê o texto, a gente percebe de forma muito clara que esses homens que são apresentados aqui no texto, eles tinham isso de forma muito clara, de forma muito evidente. Nós percebemos isso no versículo 12, onde se lê: de modo que até lençóis e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Parece haver uma ligação entre a doença e o espírito maligno. O texto parece deixar de forma transparente
que as doenças, ou pelo menos aquelas doenças, havia a influência de espíritos malignos por trás dessas doenças. Haviam demônios. Demônios são anjos que foram expulsos do céu. Esses anjos que foram expulsos do céu optaram por praticar obras más, optaram por seguir, à semelhança de Satanás, um caminho do mal, e eles continuam praticando as suas maldades. E o texto parece nos dizer e deixar claro que há doenças que são fruto de demônios, assim como também há doenças que não são frutos de demônios. Pastor, toda doença é um demônio que está por trás dela? A resposta é não. Pastor, nenhuma doença é fruto de demônio por trás dela? A resposta também é não, porque algumas doenças são fruto do trabalho de demônios. Os demônios influenciam, os demônios agem para que a pessoa adoeça, para que a pessoa fique doente ou permaneça doente. E nós percebemos aqui que há um poder forte atuando, um poder maior do que o dos demônios que está atuando. E o texto nos revela que Paulo, ele está sendo utilizado como ferramenta que conduz esse poder, e esse poder traz libertação, traz cura, traz salvação para essas pessoas que estão sendo envolvidas com Paulo, para essas pessoas que estão participando da vida do apóstolo aqui em questão. E eu quero chamar a atenção sua também para que os demônios trabalham não só no sentido de doença, mas também no sentido de opressão e no sentido de possessão. Nós acompanhamos entre o versículo 13 e 16 os filhos de Sevas tentando expulsar um demônio de uma pessoa, e esse demônio ele está então ali em posse da vida daquela pessoa, direcionando as suas ações, direcionando a sua conduta, e mais, quando confrontado a uma batalha espiritual, quando confrontado, eles não saem dessa pessoa, eles permanecem, eles utilizam-se do corpo dessa pessoa, inclusive para agredir os filhos de Sevas. Então é nítido que essas pessoas aqui no texto reconhecem que há forças espirituais que estão para além da sua compreensão, para além da sua vida material, que transcendem aquilo que eles podem ver, e isso de forma muito clara, muito específica é colocada aqui no texto. Forças espirituais que dominam a vida de outras pessoas, forças espirituais que trazem doenças a algumas pessoas, forças espirituais que estão atuando nas regiões celestiais, forças espirituais essas que nós não conseguimos ver, mas sabemos que estão lá, sabemos que existem, ou pelo menos eu quero acreditar que em pleno século 21, apesar de o texto ter sido escrito há tantos anos atrás, nós ainda cremos naquilo que está escrito na palavra de Deus, e a palavra de Deus atesta, afirma que essas forças espirituais existem. Então nós percebemos isso de cara no texto. Quando nós lemos esse texto, é a primeira coisa que normalmente chama a nossa atenção. E aí eu quero chamar a sua atenção para o fato de que existem no universo forças que são impessoais. O que seria forças impessoais? São forças, energias que atuam e que o homem pode até mesmo controlar, tendo ciência de como essas forças funcionam. Exemplo, a chuva. Nós temos uma consciência de que existe uma força que faz com que a água se torne em estado gasoso, e aí ela se torna uma nuvem, um processo de condensação, de ajuntamento, e quando essas nuvens, nesse processo de condensação, pesam demais, elas caem em formato de pingos d'água. Nós damos a isso o nome chuva. E tendo esse conhecimento, e tendo analisado o período que chove mais, que cai mais água do céu, os agricultores, eles plantam a sua semente para aproveitar da chuva
e assim germinar a semente. Usa-se essa força impessoal para benefício próprio. E essa força impessoal não vai bater na porta do agricultor e dizer: você me deve porque a sua plantação cresceu forte, saudável, porque eu caí do céu e fiz ela crescer. Ela foi manipulada, ela foi utilizada, mas ela não cobra um preço, ela não cobra uma dívida, ela não quer receber algo. Exemplo, o sol. Nós aproveitamos, usufruímos da luz do sol e sabemos como utilizar a luz do sol. Sabemos que tomar um banho de sol entre o período das 8 até as 9 da manhã é benéfico. O nosso corpo absorve o cálcio de forma melhor, isso faz bem para os ossos, faz bem para a pele. Mas sabemos também que se usufruirmos do sol no período de meio-dia a 3 horas, isso pode causar até mesmo doenças e machucados, feridas na pele, devido à sua temperatura. O sol nunca vai chegar na sua porta e dizer: você me deve porque eu fiz bem para o seu corpo, fiz bem para a sua saúde. Aliás, se eu não existisse, você não conseguiria viver. Temos a força da gravidade, sabemos que se soltarmos algo, isso vai cair no chão e vai se esborrachar. É uma força impessoal, que nós aprendemos a manipulá-la de tal maneira que conseguimos até voar usando a sua lei, a sua lei que rege a natureza. Conseguimos conduzir um avião no voo e na descida. O avião não decola e fica nos ares para sempre. Nós conseguimos manipular de tal maneira que ele desce também e aí ele pousa. Então existem essas forças que são impessoais e que regem a humanidade e que por meio da ciência nós conseguimos manipulá-la. Qual é o grande erro que é apresentado nesse texto? Os filhos de Cefas, vendo que Paulo expulsava demônios, vendo que Paulo tinha poder sobre os demônios, devido ao fato de que Deus estava usando Paulo, e isso é muito claro, muito específico, quando se lê o versículo 11, Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Quem fazia o milagre era Deus. Paulo é a ferramenta condutora deste milagre. Os filhos de Cefas, vendo isso, tentaram manipular os espíritos, tentaram tratar os espíritos malignos como uma força impessoal. A lógica deles é: nós temos o conhecimento, a ciência, de que em nome de Jesus os espíritos são expelidos. Então nós vamos repetir a ação, falar em nome de Jesus, o nome do Jesus que Paulo prega, e aí eles terão que sair. Aplicar uma lógica da ciência ao mundo espiritual. Porém, o que o texto deixa claro também é que os espíritos malignos não são forças impessoais. Eles são espíritos que têm consciência, que têm discernimento. Eles são espíritos que entendem o que está acontecendo ao seu redor, desfrutam de um raciocínio lógico, desfrutam também de um grande poder. Nós percebemos no texto também e vemos que eles esperam um retorno, esperam que algo aconteça em benefício deles próprios. Exemplo: uma pessoa vai à Umbanda e ela entrega a sua vida, ela se torna um cavalo. Cavalo é o nome que se dá às pessoas que recebem o espírito na Umbanda. Só que isso não é de graça. A vida daquela pessoa é entregue, é tomada por aquele espírito. Exemplo: uma pessoa faz um trato com um espírito, e aí para que aquele trato se dê certo, a pessoa tem que usar um cordão, seja no pescoço, seja no braço, demonstrando de forma visível que há um laço, uma aliança com aquela determinada entidade. Exemplo: paga-se uma promessa
ao espírito. É feita uma macumba na esquina com uma oferenda para agradar aos espíritos e assim eles agirem em favor daquela determinada pessoa, em favor da causa daquela determinada pessoa. Os espíritos não são seres impessoais, eles são seres que têm discernimento e eles exigem pagamento, eles esperam algo em troca. E todo espírito, com exceção de um, é assim. Todo ser espiritual atua dessa maneira, com exceção de um. E é justamente esse um que faz toda a diferença. Porque esse um espírito, ele está acima de todos os outros espíritos. Ele está acima de todo principado, acima de toda potestade. Ele está acima de todo e qualquer tipo de reinado que há nas ordens celestiais. No céu, que é aquele céu invisível que nós não vemos, a Bíblia relata que existe até o terceiro céu, que é a habitação de Deus. Neste segundo céu, onde estão nas regiões celestiais, onde estão os espíritos, há alguém que está acima de todo e qualquer espírito. E o que nós percebemos no texto claramente é que esse poder é tão grandioso e é tão conhecido que até mesmo os espíritos malignos reconhecem a existência e a autoridade que há justamente neste nome. Mas não só isso, esses espíritos reconhecem a força e o poder que habita juntamente com aqueles que têm uma aliança, um relacionamento com o dono desse nome. E aí nós percebemos nesse texto que há um grande poder no nome de Jesus, e há um grande poder que rege a vida daqueles que têm Jesus como seu Deus, como Senhor de suas vidas. Porque se de um lado os espíritos cobram um preço, fazem uma barganha, fazem uma troca, Jesus se demonstra soberano sobre tudo, sobre todos, e a sua vontade soberana é o que rege este mundo, é o que sustenta esse mundo, é aquilo que faz esse mundo se manter da maneira que é, e faz esse mundo se mover e caminhar do jeito correto, e existir de maneira que venha a glorificar o nome desse Senhor. O que nós percebemos também, de forma muito clara, quando nós lemos esse texto, quando nós vamos acompanhando esse relato, é que não é possível manipular esse nome ao seu bel prazer, segundo a sua vontade, segundo os seus desejos. Porque nós percebemos, como já disse aqui, como já lemos no versículo 11, que os milagres eram realizados por Deus, utilizando-se de Paulo como uma ferramenta. E Paulo, tendo plena consciência disso, sempre que fazia algo, e ele sempre procurava glorificar o nome do Senhor ainda mais, exaltar o nome do Senhor ainda mais, e tornar conhecido o nome do Senhor ainda mais. Qual que é o grande erro que acontece? Quando os filhos de servas, olhando para o mundo espiritual, tentam manipular o nome de Jesus, assim como faziam com os demais espíritos, assim como acreditavam ser possível fazer com os demais espíritos. Só que quando eles tentam manipular o nome de Jesus de uma maneira humana, buscando a sua cobiça, o seu desejo, a sua vontade, Deus não se mostra presente naquela ação. E os espíritos reconhecem isso de forma clara e de forma evidente. Acompanhe o relato, versículo 15. Um dia o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Perceba você
que quando alguém que não tem relacionamento com Cristo, alguém que não está debaixo da vontade de Deus, tenta manipular espíritos utilizando-se do nome de Jesus, há consequências severas. Essas pessoas não ficam sem um pagamento, essas pessoas não ficam sem experimentar as consequências de se tentar manipular o nome de Jesus de forma indevida. Pastor, eu fui num centro de Umbanda e lá o demônio era tão forte que aquele que estava lá usou o nome de Jesus para expulsar o demônio. É possível que tenha existido um trato entre os demônios ali presentes para parecer durante essa situação que o demônio foi expelido e assim cativar a atenção daqueles que estavam ao redor, e assim escravizar aqueles que estavam ao redor para continuarem indo nesse determinado local. Porque esses locais, assim como outros que nós temos visto, alguns que se chamam até de igreja do Senhor, fazem isso, tentam manipular os demônios usando o nome de Jesus, mas dando a glória aos próprios homens. É muito provável que haja demônios agindo por trás disso para manipular a situação, de maneira que quem enxerga pensa que é Deus que está agindo. Mas quando a glória é dada aos homens, é perceptível de que Deus não está presente nesse tipo de situação, e há claramente ali uma manipulação daquilo que está acontecendo, para que o homem receba a glória e não Deus. Porque quando não há esse trato entre os demônios, o que acontece é a vergonha imediata. E quando há um trato entre os demônios, o que acontece é a vergonha posterior. A verdade vem à tona, a verdade é revelada, o verdadeiro desejo daqueles que realizaram aquela ação é mostrado, e a sociedade percebe isso. Agora, quando é utilizado o nome de Jesus por alguém que tem uma aliança com Deus, a cura, a libertação, os demônios tremem, os demônios recuam, os demônios tornam atrás, e as pessoas são libertas e curadas no nome de Jesus, assim como nós vemos claramente entre o versículo 6 até o versículo 12. O nome de Jesus tem um grande poder, ele liberta as pessoas. Dito isso, é perceptível no texto que o foco da libertação e o foco das curas está justamente em continuar a propagação do nome de Jesus, e não a propagação ou a exaltação do homem por quem foi libertado, por quem aconteceu a ação. Quando nós continuamos a leitura do texto, é perceptível que essas curas, que esses demônios que eram expulsos, utilizando-se como ferramenta o apóstolo Paulo, levou Paulo ainda mais a proclamar o nome de Jesus e dar glória a Jesus. Percebemos isso entre o versículo 17 e o versículo 20. Quando as pessoas perceberam o que aconteceu, viram o poder demonstrado do nome de Jesus, o poder do próprio Deus sobre as hostes espirituais, elas começaram a entregar todos os artefatos que demonstravam uma aliança com os demônios, uma aliança com os espíritos, todos os artefatos de ocultismo, todos os artefatos que representavam algum tipo de laço, eles fizeram uma grande fogueira e queimaram. Não é que havia poder naquelas coisas, naqueles materiais, é que aquilo era a clara representação de suas alianças com o demônio, e aquilo foi destruído, e aquilo chegava a valer 50 mil dracmas, o que representava 50 mil dias de trabalho. É um valor altíssimo.
mas tudo isso foi queimado, foi jogado, tudo aquilo, as pessoas abriram mão de tudo aquilo por algo de maior valor, o relacionamento com Jesus Cristo. Isso não levou o apóstolo Paulo a dizer: eu posso, eu consigo, eu realizo e eu sou poderoso. Pelo contrário, fez com que Paulo continuasse a difundir a palavra do Senhor. E quando chegamos no versículo 20 em diante, é dito o seguinte: dessa maneira a palavra do Senhor muito se difundia e fortalecia. Depois dessas coisas, Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia. Ele dizia: depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Isso cria no apóstolo um ímpeto, um desejo de continuar propagando a palavra de Deus. Cria no apóstolo o desejo de continuar exaltando o nome de Jesus Cristo. Faz com que ele vá além, vá adiante, queira levar o nome de Jesus até Roma, até os confins da terra, os lugares mais distantes até então conhecidos na época. O que nós precisamos entender de forma muito clara nesse texto, então, é que em nome de Jesus e no nome de Jesus nós somos capacitados a levar a palavra de Deus a todo aquele que precisa de libertação, a todo aquele que precisa de cura, a todo aquele que precisa ser liberto da obra de Satanás, das hostes de Satanás, do trabalho que os demônios têm desenvolvido na face dessa terra. E nós podemos e temos a liberdade de fazer isso sem nenhum tipo de medo, sem nenhum tipo de temor no que possa nos acontecer. Pastor, fizeram uma macumba sobre a sua vida, fizeram um trabalho sobre a sua vida. Pode fazer à vontade, porque aquele que me cobre, aquele que me guarda é muito maior do que qualquer tipo de demônio, do que qualquer tipo de espírito maligno. Não há entidade maior do que aquele que está dentro de mim. O Espírito Santo habita em mim, eu sou casa de Deus, sou edifício de Deus. Não há nenhum tipo de trabalho que possa resistir, que possa ser maior do que aquele que em nós habita. Então não há motivo para ter medo, não há motivo para ser tímido, não há motivo para ficar amedrontado diante das hostes inimigas. Quando um servo de Deus, quando alguém que está em comunhão com Deus, quando alguém que entregou sua vida a Deus, manda, vai embora em nome de Jesus, o demônio tem que sair e ele sai, porque há poder no nome de Jesus, porque Jesus Cristo tem toda a autoridade nos céus e na terra. Não há nada nem ninguém maior que Ele. Um pastor certa vez foi até uma igreja e pregou a respeito do poder do nome de Jesus e de como Satanás é esmagado, é pressionado, de como ele é expelido quando o nome de Jesus, quando o próprio Jesus é apresentado. No final ele pediu para o irmão orar. O irmão se levantou e disse: Senhor, livra os demônios de nós, porque eles vão sofrer demais. Enquanto não tivermos a consciência de que quem sofre, quem está debaixo da autoridade de Jesus, são os demônios e não nós debaixo da autoridade dos demônios, nós não teremos a capacidade e a coragem de orar da seguinte maneira: sai, está expulso, você está liberto em nome de Jesus. E isso aconteceu. Precisamos ter um entendimento correto das Sagradas Escrituras. Não somos escravos de demônios, não estamos debaixo do poder de demônios. Eles estão debaixo da autoridade de Jesus. E nós, como homens e mulheres, servos de Deus, temos poder sobre eles. Não é poder para fazer show em igreja, não é poder para convidar o demônio para se apresentar e entrevistar o demônio, não é poder para manipular as massas, utilizando-se desse êxtase que
causa quando um demônio aparece. Não é poder para isso. É poder para trazer libertação às pessoas. E por meio dessa libertação, o nome de Jesus Cristo ser exaltado nessa terra. Esses showzinhos que temos visto, esse está amarrado e que nunca é amarrado direito, que no outro dia o demônio voltou, isso é de Satanás também. Isso é o demônio manipulando massas para que o seu nome seja ainda mais exaltado. Como a minha esposa disse, é para amarrar direito. Porque esse negócio de ficar amarrando 2, 3, 4 vezes e nunca está bem amarrado, tem alguma coisa errada. Agora, uma pessoa liberta de Satanás, das hostes, deve se entregar a uma vida de aliança com Jesus e não retomar, e não retroceder aos antigos feitos, porque Jesus deixa muito claro que uma vez uma pessoa liberta, se ela retroceder às antigas práticas, o demônio volta com seus amigos e ainda faz moradia nessa pessoa, e a segunda vez é ainda pior do que a primeira. Então, quando há uma expulsão de demônio e essa pessoa liberta, faz uma aliança com Deus e vive nessa aliança com Deus, Satanás não tem espaço, porque a casa está cheia, o Espírito Santo está habitando. Pastor, fizeram uma macumba na esquina de casa. Chuta que é macumba, arranca dali. E se você souber que é pessoa, coloca um folhetinho na casa dela, apresentando a ela um poder ainda maior do que aquele que ela serve. Diga a ela claramente: você serve a esse poder buscando alguma coisa, eu conheço um poder maior, um que está acima desse que você está servindo, e esse poder não vai te cobrar um preço, esse poder não vai fazer um trato que você tem que pagar algo para ele depois. Muito pelo contrário, esse poder pagou todos os seus pecados em uma cruz, e nem a morte foi capaz de segurá-lo. Ele ressuscitou, ele vive pelos séculos dos séculos, ele é Jesus Cristo, o Senhor e Salvador de toda a terra, de toda a humanidade, e diante dele todo principado se dobra, todo principado se prostra, porque ele é o único Rei, ele é o único Deus existente, ele é o único verdadeiro na face dessa terra. Então, em nome de Jesus, meus irmãos, sem medo, sem timidez, proclame o nome que traz vida. Ao nome de Jesus seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Santo Deus, amado Pai, que graça preciosa que o Senhor nos concedeu quando nos deu a salvação por meio de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, aquele que tem uma aliança conosco por meio de seu sangue. Nós louvamos esse Jesus, nós adoramos esse Jesus, fazemos isso porque o Espírito Santo habita em nós e nos direciona a isso. O Espírito Santo nos ajuda e traz prazer aos nossos corações em louvar esse tão amado nome. Pai, obrigado, louvado, engrandecido seja o nome de Jesus na face dessa terra, e que isso aconteça por meio de nós, que somos suas ferramentas, seus servos, seus filhos, povo eleito, povo escolhido para o sacerdócio real, a fim de proclamar aquele que nos tirou das trevas para a luz. É no nome precioso de Jesus Cristo que oramos agradecidos. Amém e amém.